Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Após suspensão de greve, ônibus em São Luís voltam a circular de forma parcial na cidade. Estudo aponta que mais de 40% das mortes por câncer no Brasil poderiam ser evitadas com um diagnóstico precoce. Conheça as mudanças para a declaração do Imposto de Renda 2026. A artista plástica maranhense Marlene Barros leva a exposição sobre o corpo feminino e a violência de gênero para Belo Horizonte. E no quadro Sala de Entrevista, tem um bate-papo sobre os reflexos dos conflitos internacionais pelo mundo. Em nosso estúdio, recebemos o professor do curso de História da UFMA, Vitor Coelho. Nosso telejornal está no ar. Nosso telejornal de hoje começa destacando a situação dos ônibus na capital maranhense. Mesmo após a suspensão da greve dos rodoviários, mediante acordo entre a categoria e os empresários, a frota de ônibus do Sistema Urbano de São Luís voltou a circular de forma parcial na manhã desta terça-feira. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA, uma suspensão temporária que trouxe alívio para quem depende do transporte público. O que ficou acordado é que 70% da frota já passaria a circular a partir da manhã de hoje. A reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e também o Sindicato dos Trabalhadores, nessa reunião ficou acordado que no próximo dia 31, uma nova reunião vai acontecer para definir outros pontos reivindicados pela categoria. O que ficou acertado foi o pagamento de parte dos salários atrasados, mas os rodoviários também pedem a implantação do plano odontológico, a realização de exames toxicológicos e também o seguro de vida. Como eu falei, daqui a 15 dias uma nova reunião vai acontecer para que o sindicato das empresas de ônibus apresente uma resolução, agora sim, definitiva. É isso que os rodoviários esperam. Se até dia 31 não tiver uma resposta para nós, rodoviário, tá? Nós vamos fazer de novo o nosso movimento. Naquilo que nós ganhamos e temos direito no tribunal, tá? Que foi o 5,5 e mais o benefício. É isso que nós queremos e nada mais. Peço a compreensão de todos, mas nós estamos sabendo ceder também, trazer as autoridades para enxergar o trabalhador. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E segundo a categoria, caso não tenha acordo até o dia 31 deste mês, uma nova paralisação pode acontecer. Vamos mudar de assunto agora. A Receita Federal divulgou as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, referente aos rendimentos obtidos no ano passado. Vamos conferir. Quem ganha até 5 mil por mês está dentro da faixa de isenção do imposto de renda, mas essa nova regra, que entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano, terá aplicabilidade apenas para a declaração de 2027, já que a declaração de 2026 corresponde a 2025. Estão isentos neste ano quem teve remuneração de até R$ 2.428,80 por mês, podendo alcançar rendimentos mensais de até R$ 3.036, com algumas deduções aprovadas. Por isso, devem declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, como salários, aposentadorias, aluguéis, acima de R$ 33.888 ao ano. Quem obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte e superiores a R$ 200 mil por ano. Quem possui bens ou direitos acima de 800 mil em 31 de dezembro. Outras situações podem ser conferidas no site da Receita Federal. Já as restituições devem começar a ser pagas a partir do dia 29 de maio para o primeiro lote e 30 de setembro para o último lote. Um estudo internacional acende um alerta importante para a saúde pública no Brasil. Mais de 40% das mortes por câncer poderiam ser evitadas com prevenção, diagnóstico precoce e acesso adequado ao tratamento. Por trás desses números estão histórias de vida marcadas por desafios.
A gente mostra agora como o diagnóstico precoce faz a diferença durante o tratamento e aumenta as chances de cura. A vida de Dona Maria dos Milagres mudou completamente desde 2018, quando ela percebeu uma mancha vermelha no mamilo e decidiu buscar ajuda médica. Após uma bateria de exames, veio o diagnóstico: câncer de mama. Descobri em 2018, eu comecei a sentir, aí fui atrás de fazer uns exames, até que encontrei uma doutora muito maravilhosa, que ela diagnosticou o que é, como ela disse, eu estou vendo uma doença de peixe. Eu nunca tinha visto nem falar, mas eu vou te encaminhar para um médico muito bom, só que na Aldenora Belo. Eu disse para ela: doutora, eu quero é ficar boa. Com o pequeno Eric, de apenas 10 anos, os sinais vieram em forma de febre intensa e persistente por vários dias. A gente levou no SUS, no Hospital do SUS, e foi quando ele internou, com urgência. Daí o médico pediu uns exames, fez tomografia nele, e aí não tiveram a certeza, mas tinha a possibilidade de ser leucemia. Histórias diferentes, mas com um ponto em comum. O tempo entre a percepção dos sinais e o diagnóstico permitiu aos dois pacientes um tratamento adequado, o que não acontece para quase 50% dos pacientes que morrem pela doença no Brasil. Um estudo internacional divulgado pela revista científica The Lancet revelou que 43,2% dos óbitos por câncer no país poderiam ser evitados com medidas de prevenção e melhor acesso ao tratamento. No Maranhão, a situação também é preocupante. Segundo dados do Hospital do Câncer Aldenora Belo, 62% dos pacientes que chegam aqui na unidade por ano já chegam com a doença em estágio avançado. O dado acende o debate sobre a importância do diagnóstico precoce para facilitar e garantir o tratamento e a cura. Além do medo e da tendência das pessoas em ignorar sintomas que parecem simples, este especialista reflete que falhas no sistema de saúde também podem dificultar o diagnóstico rápido. O rastreio desse paciente, que é quando o paciente não tem sintoma ainda da doença oncológica, e até o diagnóstico precoce, quando tem sintomas de baixa intensidade, eles deveriam ser tratados, ser acolhidos inicialmente na atenção primária. E a gente acaba percebendo que essa atenção primária ela não consegue reverter esse paciente para cá, para o hospital especializado, para poder fazer o tratamento. Muitos pacientes demoram semanas, meses para conseguir realizar exames e biópsias. E na batalha contra o câncer, um dia é crucial para garantir um tratamento eficiente. A médica geral aqui da Aldenora Belo falou que se ele demora mais, poderia acontecer o pior, porque ele chegou com as taxas muito baixas. O Ministério da Saúde ele tem trazido ofertas diferenciadas. Ano passado foi iniciado um programa chamado Agora Tem Especialistas, que busca trazer os especialistas mais para próximo da população, além disso diminuir as filas para poder ser feito um atendimento com o especialista da forma mais precoce, e isso ajudar a fazer o diagnóstico precoce desses pacientes. A leucemia é um dos tipos de câncer mais comuns na infância. Apesar de tudo, o Eric mantém no olhar a esperança de voltar para casa. Eric, você passou 6 meses aqui sem voltar para casa. O que você mais sentiu saudade nesse tempo que você ficou aqui? Do meu pai, da minha avó. Meu pai que eu chamo de pai, é meu avô. Minhas irmãs, meu tio. Eu andava de cavalo, corria atrás do boi. Ah, você quer ser vaqueiro então? Depois do câncer de mama, outras batalhas tiveram que ser travadas pela Dona Maria dos Milagres. Ela que traz no nome o desejo mais forte do seu coração. O milagre para Maria também pode brotar da fé. Às vezes as pessoas dizem assim: tu tá sozinha aí? Não, eu não tô sozinha. Eu tô com Deus e com as amigas que vêm dos outros lugares que também vivem ali. Hora nenhuma eu me sinto fracassada. Não. Eu sinto sempre Deus agarrando na minha mão e me seguindo. Deus é maravilhoso e vai sempre abençoar todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. No trabalho de vocês. Amém. Obrigado.
Emocionante. Amém, Dona Maria? Muita saúde para a senhora, para o Eric. Que Deus proteja todos nós, né? E parabéns ao repórter Robert Oliveira, à produtora Giovana Souza, toda a nossa equipe pela condução dessa reportagem. Um tema sensível que foi tratado com muito profissionalismo pela nossa equipe. A artista plástica maranhense Marlene Barros está com uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte. A mostra reúne 13 obras em escultura, crochê e bordado e propõe uma reflexão sobre o corpo feminino e a violência de gênero. Linha, agulha e memória. No Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, a artista maranhense Marlene Barros transforma práticas têxteis como bordado e crochê em arte e denúncia. A exposição Tessitura do Feminino reúne obras que questionam a invisibilização histórica das mulheres e propõe um olhar crítico sobre o corpo feminino e as violências de gênero. Essas obras, elas abordam um tema que eu até gostaria de não abordar, mas é impossível para mim, como mulher, viver a situação que as mulheres ainda vivem hoje, né, de muita violência, inclusive aumentando essa violência, e eu não falar sobre isso, ser uma pessoa, acho que me consideraria até alienada. Então é importante que essa exposição exista e que ela seja vista, porque ela fala de cumplicidade, ela fala de empatia com a obra Eu Tenho a Tua Cara, fala dos nossos nós, das nossas situações e fala da violência em si, né, da violência doméstica, da violência do espancamento, do palavrão e de uma série de coisas que às vezes, eu sempre digo, é preciso a gente usar a arma do agressor para falar da agressão, para que possa ser entendido. Com mais de 4 décadas de trajetória, a artista nascida em Bacurituba, no Maranhão, utiliza técnicas associadas ao universo doméstico para provocar reflexão. Na mostra, a costura deixa de ser apenas um fazer cotidiano e se torna metáfora para remendar ausências, memórias e histórias silenciadas. 13 obras que a gente selecionou que tinham a ver com a linha, né, o fio, que é um trabalho que eu venho fazendo ultimamente, que é do bordado, do crochê, do tricô, usando esses fazeres femininos exatamente para falar sobre esse apagamento da história da mulher, né? Ela ficou em casa, produzindo os seus trabalhos na clausura, até eu digo às vezes para se conformar com essa situação. De não ter que pensar muito e se ocupar com esse... Então, eu uso esses fazeres para falar exatamente disso. Eu até digo que eu estou tentando costurar essas falhas, esses buracos com a linha e com a agulha, que é o fazer da própria mulher. A exposição fica em cartaz até 1º de junho, com entrada gratuita, e convida o público a refletir sobre as desigualdades de gênero e o papel da arte na construção de novas narrativas sobre o feminino. A seguir tem entrevista no JTV. Vamos receber o professor do curso de História da UFMA, Vitor Coelho, para falar sobre os reflexos dos conflitos internacionais pelo mundo. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, realiza a 12ª Semana Nacional do Cérebro, com uma programação voltada à divulgação científica. Vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham pelo JTV UFMA. É isso mesmo, a Semana Nacional do Cérebro vai acontecer até o próximo dia 21 de março. Os interessados têm até hoje, terça-feira, dia 17 de março, para realizar as inscrições por meio do site que aparece aqui na sua tela. O tema desse ano é Cérebro Campeão, em alusão à Copa do Mundo de 2026. O evento é realizado pela UFMA por meio do curso de licenciatura em Educação Física, né? O Núcleo de Estudos, Pesquisas e Análise Social do Movimento Humano, o NEPAS, é o responsável aí por coordenar todo esse evento, que vai contar com
rodas de conversa, palestras, algumas oficinas e várias, né, discussões importantes sobre as últimas descobertas científicas sobre o cérebro, sobre a mente e sobre o comportamento. Esse evento vai acontecer aqui no campus da UFMA em São Luís e faz parte da Semana Internacional de Conscientização sobre o Cérebro. Essa que é uma campanha que acontece em todo o mundo por meio de uma fundação dos Estados Unidos, e a ideia é justamente isso, trazer os debates sobre as novas descobertas científicas. A UFMA realiza esse evento por 11 anos, né? Todos os anos reunindo professores, pesquisadores, alunos, né? E também tanto da comunidade acadêmica quanto a população externa, né? A comunidade externa à universidade. Todo mundo está convidado para esse evento. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E agora vamos falar sobre os reflexos dos conflitos internacionais pelo mundo. A gente recebe o professor Vitor Coelho, professor do curso de História aqui da UFMA, e a Luciana Rodrigues é quem vai conduzir essa entrevista. É com você, Luciana. O mundo vive em constante conflito. Uma guerra termina e logo outra aparece. E o que parece distante, na verdade, tem impactos reais no mundo inteiro. E para saber de que forma os conflitos pelo mundo podem impactar o nosso dia a dia, eu converso agora com Vitor Coelho, professor do curso de História da UFMA, aqui de São Luís. Seja muito bem-vindo ao Sala de Entrevista, professor. Muito obrigado, Luciano. Um grande prazer estar aqui na TV UFMA. Vamos falar sobre conflitos mundiais. Professor, apesar do conflito começar em outro local, muito distante daqui, os impactos também refletem aqui, né? Sim, antes de tudo, Luciano, como a gente conversava nos bastidores, né, já tem uma preocupação muito grande relacionada ao preço do petróleo, né? O conflito atual, a guerra entre Estados Unidos e Israel de um lado e Irã de outro, né, está tendo uma consequência direta. Primeiro que o Irã é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Né, e como consequência da guerra, uma das ações do Irã foi bloquear o Estreito de Hormuz, onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. Né? Então, a preocupação já existe, porque o preço do petróleo pode aumentar. Né? A gente sabe que a gente tem uma economia ainda muito dependente do petróleo e, ao mesmo tempo, pode ter um efeito em cascata, né? No sentido de que o preço do petróleo aumentando, aumenta também o preço, por exemplo, dos transportes, né? Da fabricação de vários produtos industriais. Né? Então, isso, embora a gente não sinta imediatamente o impacto no Brasil, no médio prazo, se a guerra prolongar, certamente a gente vai ver esse prejuízo. Né? Alguns analistas estão dizendo que, por um lado, pode haver um benefício para o Brasil, porque o Brasil também é produtor de petróleo. Né? A gente exporta petróleo cru, né? Isso pode beneficiar no sentido do aumento do preço, tem um aumento das receitas. Só que, por outro lado, nós importamos muitas coisas também. A gente importa hoje os derivados do petróleo. Pode haver uma valorização do dólar, né, que favoreça a nossa importação, mas, por outro lado, como hoje o Brasil vive já um processo de desindustrialização, né, há um tempo, então a gente é muito dependente de importações. Então pode haver e haverá, consequentemente, um aumento, né, dos preços de importação. Isso vai afetar a economia, né, e a gente tem essa questão, por exemplo, da taxa Selic, né? Os juros muito altos, eles prejudicam os negócios, né, dentro do país. E é baseado, por exemplo, numa ideia de que a gente tem um mercado superaquecido, né, que é contestável. Mas se realmente houver um impacto inflacionário em nível global, né, as metas que existem atuais de baixar a taxa de juros, elas vão ser prejudicadas, isso prejudica a economia. O senhor falou do aumento do preço dos produtos, né, mas principalmente os produtos agrícolas, né, os insumos também sofrem quando uma guerra está acontecendo ou quando várias guerras começam a acontecer, né? Exatamente, bem lembrado, Luciano. Inclusive, os países do Oriente Médio, inclusive o Irã, eles são importadores de produtos agrícolas do Brasil, né? Então, se houver um bloqueio e um prejuízo nessas rotas comerciais, né, no controle dessas rotas comerciais, isso pode afetar também as chamadas commodities, né? Porque o Brasil, infelizmente, ele está muito dependente dessa economia exportadora primária, né, que realmente traz muitos dividendos para o PIB nacional, mas
fica muito sujeito a essas oscilações internacionais, né? E falando de uma situação muito específica, né, o Maranhão tem o Porto de Itaqui e tem uma relação muito direta, né, com os insumos agrícolas, né, com a plantação, a soja e outros produtos que também são impactados quando não é mais possível exportar, né, ou importar, né? Sim, pois é. Inclusive tem um dado interessante assim, né, mas o cenário realmente é muito ruim, né, muito preocupante. Que algumas pessoas vêm dizendo que a gente estaria, de certa forma, vivendo uma terceira guerra mundial, porque já tinha essa tensão, né, um conflito entre Estados Unidos e China, que era um conflito econômico, né, de disputas econômicas. O Brasil não teria, em princípio, se preocupar com os Estados Unidos, porque o Brasil nunca alimentou conflito com país nenhum, né? O Brasil tem essa tradição de ser um mediador, né, diplomático, e a gente sempre teve uma economia muito articulada com os Estados Unidos. Só que a China, hoje, ela é o principal parceiro comercial do Brasil, de grande parte da América Latina, né? Então, no caso do Maranhão, se eu não estou enganado agora, né, a maior parte da exportação do Maranhão é justamente para a China. Então, os Estados Unidos têm essa preocupação, mas, por outro lado, assim, não tem como afetar imediatamente essas rotas comerciais, porque, assim, onde tem demanda, né, assim, a gente produz para exportar onde tem demanda. A China tem uma demanda muito grande, né? Então, acho que esse cenário é muito difícil de mudar no curto prazo, mas como você colocou, né, na medida que se houver uma escalada da guerra e os Estados Unidos voltarem com guerra tarifária, por exemplo, isso de alguma maneira pode afetar o Brasil. Né? O Brasil assinou recentemente um tratado com o Mercosul, né, que vai ser muito importante para as exportações brasileiras, né, primárias. Eu tenho dúvidas se é bom para a economia brasileira como um todo, né, no sentido da dependência que a gente tem, né, da economia primária exportadora. Né? Inclusive é um debate que tem hoje no Brasil, né, do quão positivo é ou não. Né? Mas a Europa, por sua vez, está se vendo envolvida cada vez mais também nesse conflito, né, nessa escalada do conflito. Então, um cenário realmente muito preocupante. E, por outro lado, também nós presenciamos a invasão da Venezuela, né, a captura de um presidente de um país que é muito próximo ao Brasil, vizinho ao Brasil, né? E nós vemos hoje o presidente Lula falando muito sobre investimentos maiores no Exército. São preocupações diferentes de um tempo diferente, né? São coisas que não falávamos há alguns anos, mas que hoje se transformam em coisas corriqueiras, né, professor? Sim, exatamente. A gente tem essa questão, né, voltando lá brevemente ao 8 de janeiro de 2023, né, muito se discute no Brasil o papel das Forças Armadas. Né? A gente tem uma mentalidade, vamos dizer assim, das Forças Armadas ainda muito voltada para a Guerra Fria, no sentido do inimigo interno. Né? E o papel institucional das Forças Armadas realmente é defender as fronteiras. Né? Então, a Amazônia, por exemplo, é uma zona muito sensível, né? Como você colocou. A Venezuela é um país vizinho, né? A Amazônia é uma zona muito grande, muito importante, e inclusive de divisão, né, da fronteira do Brasil com a Venezuela, com a Colômbia, com a Guiana, com a Bolívia. E essa área hoje ela está muito focada por conta da questão de segurança. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, tráfico, né, de drogas, tráfico de armas, etc., a gente consolidou a imagem, por exemplo, daquelas operações trágicas, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro. Mas hoje há uma preocupação já do governo brasileiro, né, e está sendo colocado pelos Estados Unidos, que a Amazônia, infelizmente, se tornou uma grande rota de tráfico, né, de animais, né, de drogas, de armas. Né, eu faço, inclusive, a referência ao assassinato do Bruno Pereira, né, que era um servidor da FUNAI, o jornalista Dom Phillips. E o Bruno Pereira, naquela época, ele tinha pedido licença da FUNAI para exercer o trabalho que ele tinha que exercer, né, e acabou sendo tragicamente assassinado. E hoje a gente vê com preocupação, né, uma medida que parece que tem tudo para ser implementada pelos Estados Unidos, no sentido de classificar, né, as facções, as duas principais facções brasileiras em organizações terroristas. Né, tem uma justificativa no sentido de bloquear financeiramente as operações dessas organizações, mas causa uma preocupação muito grande porque os Estados Unidos dão um salvo-conduto para agir, né, nessa região. Então, é um cenário muito preocupante, né? E é um cenário realmente em que a gente vê conexões globais, não só por conta da economia, mas por conta desses conflitos. Né? Então, no caso da invasão, né, que está sendo chamado do sequestro, né, do presidente Maduro, assim, os Estados Unidos eles não dependem do petróleo da Venezuela.
Mas a Venezuela é um parceiro, né, ou era um parceiro estratégico da China, exportava o petróleo para a China sem a mediação do dólar, né? Então, essa ação dos Estados Unidos na Venezuela foi também uma forma de atingir a China, né? Então, é um cenário realmente que a vida do brasileiro cotidiana pode ser afetada pela questão econômica e, ao mesmo tempo, a gente se vê envolvido num conflito de escala mundial, né? Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. O assunto rende muito, né? São muitas coisas para abordar, porque é um assunto atual e que é de interesse de todos, né? O objetivo não é alarmar, mas deixar todo mundo ciente sobre a situação do Brasil, a situação do mundo, para que a gente possa também repensar o nosso dia a dia e estudar um pouco mais história, né, professor, para conhecer um pouco mais do presente e do futuro. Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado, Luciano. Foi um grande prazer aqui estar na TV UFMA. Obrigada. Eu conversei com o professor Vitor Coelho, do curso de História da UFMA. Para assistir essa entrevista mais uma vez, você pode acessar o YouTube da TV UFMA. E outras entrevistas também estão lá no nosso YouTube. Ana, é com você. Obrigada, Luciana. Obrigada ao professor Vitor Coelho. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.